Amados, esta é uma mensagem, a mensagem do reino, que ao meu ver, pelo conhecimento que eu tenho da palavra, do entendimento da Bíblia, que todo cristão precisa ter. Todos os demais temas da Bíblia estão atrelados a esse tema reino de Deus, reino dos céus, reino milenar, em suma, reino. A palavra reino é uma palavra central em toda a Bíblia. Hoje nós vamos mostrar que, de fato, sem a compreensão desse tema, o reino de Deus, nenhum cristão pode ter uma vida equilibrada a partir do seu conhecimento bíblico. Amém? Já foi constatado que muitos homens do passado, se não a maioria deles, que tiveram vida equilibrada, que foram homens de Deus, que cooperaram de alguma maneira para o progresso da igreja, para a sustentação da igreja, eram homens que tinham pelo menos clareza sobre dois temas: salvação e reino. Aqueles que não têm clareza sobre salvação e sobre reino, não podem ajudar de alguma maneira a igreja num contexto universal. Eu não me refiro a um aspecto local, mas a igreja, a edificação como corpo de Cristo, historicamente falando, é preciso ter esse equilíbrio e este conhecimento entre salvação e reino de Deus. Por isso, a nossa primeira conferência foi sobre a salvação eterna de Deus. E essa conferência, o reino dos céus, ou o mistério do reino dos céus. Amém? Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 10 em diante, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, ou em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Eu quero ler com os irmãos o versículo 11. Eu quero falar as frases e peço que a igreja repita no mesmo espírito, com o mesmo coração. Teu, Senhor. Vamos fazer um coro em uma só voz. Eu falo, vocês repetem. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Teu, Senhor, é o reino. Teu, Senhor, é o reino. Fale com o seu coração. Teu, Senhor, é o reino. Você, quando diz essa palavra, você tem que falar entregando a Ele o reino. Talvez você não tenha entendido. Você precisa entregar a Ele o reino. Um reino que foi usurpado no início. Amanhã nós vamos tratar com propriedade do que estamos dizendo. Um reino que na eternidade passada foi usurpado por Satanás. E que depois que ele corrompeu a humanidade, corrompeu o homem, essa mesma inclinação, essa mesma natureza de rebelião dentro do homem, também usurpa dele este reino. Por isso que na oração que o Senhor nos ensinou lá no livro de Mateus capítulo 6, ao nos ensinar a orar, Ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. As três primeiras orações, dizem respeito à vontade de Deus e ao reino de Deus e ao nome de Deus.
E como é que essa oração termina? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Então diga, porque teu, Senhor, é o reino. Porque teu, Senhor, entrega, é o reino. Entrega a Ele. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Amados, nós escolhemos esse texto para começar essa conferência, abrir essa conferência, falando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o reino milenar, sobre o reino de modo geral, porque vemos aqui uma oração de uma pessoa que sabia o que era o reino de Deus. Basta que os irmãos leiam a história de Davi, alguém que não somente conheceu na revelação divina o que era o reino, mas alguém que aprendeu na experiência a vivenciar esse reino, e alguém que foi colocado como rei para manifestar este reino na sua própria pessoa. É importante que nós comecemos essa noite trazendo o entendimento, trazendo o conceito adequado sobre o que é reino de Deus. Hoje nós vamos falar o que é reino de Deus. Sábado à noite, vamos falar sobre o que é o reino dos céus. Embora muitos dos teólogos não concordam que haja diferença, dizem que reino de Deus e reino dos céus constitua uma só coisa, mas por que então que só o Evangelho de Mateus traz-nos a expressão reino dos céus? Vocês não encontrarão em nenhum lugar da Bíblia Sagrada a expressão reino dos céus, senão tão somente no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que trata com propriedade, de modo específico, sobre o reino de Deus, dentro de uma dispensação específica de 1000 anos, e portanto ele utiliza o termo reino dos céus. Reino de Deus, queridos, ele deve ser compreendido pelo menos com 3 conceitos progressivos, que um leva ao outro. Primeiro ponto, reino de Deus diz respeito à soberania do próprio Deus. O que isso significa? Deus, ele tem atributos. Ele tem amor, sabedoria. O que mais que ele tem? Atributos divinos: justiça, bondade, fidelidade. Ou seja, Deus, ele possui atributos, mas algo importante que nós devemos compreender é que todos esses atributos não são fora de Deus, mas é o próprio Deus. Por isso a Bíblia afirma: Deus é amor. Não é dito que ele possui amor, porque se ele possuir algo que esteja fora dele e que não seja ele próprio, então ele é carente de algo que não é ele, e assim ele deixaria de ser Deus. Por isso Deus é amor, Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é soberania, Deus é governo, Deus é rei. Ele é em essência. Reino de Deus é o próprio Deus. Ele é o reino. Ele é a autoridade. Ele, na sua essência de eternidade a eternidade, ele é soberano. E portanto ele é Deus. E diante desse Deus deve se calar todos os homens, deve se curvar todos os homens, até os vermes devem se curvar diante do Deus soberano. Reino de Deus, o que é? É Deus. É o Deus soberano. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 15, nos diz que Deus é o único soberano. Ou seja, existem atributos divinos que ele comunica ao homem. Por exemplo, Deus é justiça, e ele comunica a sua justiça a nós. Deus é amor, ele comunica amor a nós. Deus é soberano, e é dito, ele é o único soberano. Deus não compartilha a sua soberania com ninguém, nem com anjos, nem com arcanjos,
nem com serafins, nem com querubins, nem com homem, nem com animais, nem com qualquer espécie de criatura no universo. Ele é o único soberano, conforme Paulo nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Ainda que ele compartilha conosco o seu governo, mas ele não entrega, ele não dá a si mesmo como soberania a ninguém. Por quê? O que significa dizer que Deus é soberano? Por que ele não pode compartilhar a sua soberania com alguém ou com ninguém, como queira? O que é ser soberano? Ser soberano é ser essencialmente, não com algo fora de si, mas essencialmente altíssimo. A Bíblia em vários lugares fala que Deus é o Deus altíssimo. Vejam bem, Salmo capítulo 97, só para nós não ficarmos nos conceitos. Salmo 97, versículo 9. Diz assim: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os céus. Deus é soberano porque Ele é altíssimo, porque Ele é todo poderoso, porque Ele está acima de todos os deuses. Por mais que neste mundo haja deuses, por mais que Satanás julga-se um Deus, por mais que faça deuses de pau, de pedra, de tijolo, de bronze, de ouro, de ferro, do que quer que seja, por mais que o homem se coloque contra Deus, afronte a Deus, diga que Ele não existe, mas a Escritura declara que Ele está acima de todos os deuses. Algo para os irmãos terem uma leve compreensão da sua soberania, daquilo que Ele é. Leia Daniel capítulo 3. Rapidamente, nós temos muito texto para ler. Daniel capítulo 3, versículo 26. Amados, tudo que nós vamos falar nessa conferência até domingo é um resumo do resumo. Nós temos toda uma programação a falar aqui e nós queremos deixar de antemão claro, nós não temos como falar todos os textos que tratam do reino. Nós selecionamos aquilo que julgamos ser, no momento, mais importante. Mas é lógico que os irmãos têm aí uma Bíblia inteira para navegar esse assunto, né? E crescer. Daniel capítulo 3, versículo 26. Aqui na ocasião em que os 3 jovens, amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, estavam por ser lançado na fornalha de fogo. Diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse. Todos aqui conhecem essa história. Nabucodonosor havia feito uma grande estátua de ouro. E atentem para a metragem da estátua. Tinha 6 côvados, 60 côvados de largura por 6 de altura. O número prevalecente é o número 6, é o número de homem. Está lá em Apocalipse 13, versículo 18. Uma imagem que representa ali, em antecipação, a imagem da besta. Os irmãos, se quiserem ter uma impressão sobre o que significa isso, podem assistir a primeira mensagem da primeira conferência sobre salvação. Nós falamos sobre o antropocentrismo, tão real e tão presente no meio cristão evangélico dos dias atuais. Ele erigiu uma grande imagem, e ele diz que todos ali deveriam adorar aquela imagem que ele tinha feito. Atenção que quem está trazendo essa ordem de adoração a um ídolo, a uma imagem, é um rei. Mas não é um rei comum, é um rei muito grande. Porque no tempo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Babilônia era o maior império, a maior potência mundial daquele tempo. Então Nabucodonosor não era pouca coisa, ele era muita coisa. E por ser muita coisa, ele diz assim: eu quero que todos vocês se prostrem diante da imagem que eu erigi, porque eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tenho poder